Um pouco sobre Paulo Freire, que nessa semana completaria 100 anos de idade se estivesse vivo. Ele é um personagem que a esquerda adora, a esquerda venera e o público conservador, os cidadãos de direita já tem ressalvas. E eu vou repercutir aqui uma reportagem da Revista Oeste que é do ponto de vista justamente dos críticos ao Paulo Freire, onde eu me coloco, que é um dos conservadores e o pessoal da direita de fato critica fortemente o Paulo Freire, e não são por poucos motivos. Eu não sou nenhum especialista, tá? Não li as obras do Paulo Freire, mas eu acho que essa reportagem aqui da Revista Oeste, ela sintetiza o porquê parte dos brasileiros idolatram o Paulo Freire e outra parte igualmente importante tem repulsa da obra do Paulo Freire. O título da manchete já explica o porquê muita gente não se identifica com o Paulo Freire. Olha como começa a reportagem, a manchete da reportagem. Che Guevara é um exemplo de amor. A família é opressora. 10 ideias do escritor Paulo Freire. Bom, começando. O escritor marxista Paulo Freire completaria 100 anos neste domingo. O recifense é conhecido por atuar fortemente na educação dos brasileiros a partir de uma ótica socialista. Em 2012, a então presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que tornou Paulo Freire patrono da educação do país. E aí, praticamente, a Dilma já enterrou, né, a credibilidade do Paulo Freire ao colocá-lo como patrono. Porque se tem uma coisa que o Brasil consegue piorar com o passar do tempo, é na educação. No exame do PISA, o Brasil vive passando vergonha. As nossas crianças não sabem interpretar texto, não entendem texto, não sabem fazer contas básicas de matemática. Então, a partir do momento que a Dilma colocou ele como patrono, para mim, acabou a imagem do Paulo Freire. Seguindo, em seus livros, Freire defende o papel primordial da educação no processo de conscientizar o povo e levá-lo ao senso crítico. Essa frase isolada, eu concordo com ele, essa frase isolada. Esquerdistas brasileiros dão a ele créditos pelo avanço da alfabetização. A Revista Oeste selecionou 10 pensamentos extraídos da obra Pedagogia do Oprimido, a mais famosa obra do Paulo Freire. Primeiro item, a educação tem de servir à revolução. O sentido pedagógico, dialógico da revolução, que faz revolução cultural, também tem de acompanhá-la em todas as suas fases. É ele ainda um dos eficientes meios de evitar que o poder revolucionário se institucionalize, estratificando-se em burocracia contra-revolucionária, pois a contra-revolução também é dos revolucionários que se tornam reacionários. Dá a impressão que ele fala e não fala nada. Vocês não ficam com essa percepção? Que é aquele texto enrolado, rebuscado, para parecer que falou um monte de coisa bonitinha, mas não falou nada? Meio confuso. Sei lá, não me identifico muito com esses textos do Paulo Freire. A revista fala, o foco de Freire é permitir que a sala de aula se torne palanque político, com foco em atingir os alunos. Bom, até aí a marca registrada da esquerda. A gente vê as universidades, cursos de humanas, de fato, é uma militância, é uma máquina de criar militantes políticos, universidades públicas, né, estaduais, municipais. As particulares não sei dizer, mas federais, municipais, estaduais, de fato, é uma máquina de tentar criar esquerdistas, adultos esquerdistas no futuro. Item 2. A opressão da família. Aspas. As relações pais-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam e, se estas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima de opressão. Quanto mais se desenvolvem essas relações de feição autoritária entre pais e filhos, tanto mais vão os filhos, na sua infância, introjetando a autoridade paterna. Fecha aspas. E aqui a revista comenta, a reportagem. No livro, Freire não menciona que as famílias têm um papel na educação dos filhos. A tarefa é papel do professor, que assume o papel de agente transformador social. Então, para o Paulo Freire, não é a família que coloca os valores, que educa, e não ensinar o filho a saber matemática, mas educar mesmo no dia a dia, a respeitar o próximo, enfim, colocar os valores cristãos ou não, enfim. Para o Paulo Freire, isso é papel do professor. Então aqui já começa a minha divergência. É você tirar o papel primordial dos pais em educar de fato os seus filhos. É enfraquecer a autoridade do pai sobre o filho, inclusive na questão da educação, dos valores, dos princípios. Então aqui já
Discordo totalmente do Paulo Freire. 3. O mundo se divide entre opressores e oprimidos. E aquela maldita divisão que o Lula tão bem fez quando logo virou presidente. Do nós e eles. É sempre dividindo para conquistar. Você vai dividindo a sociedade, aí você cria um pedaço menor, divide esse pedaço menor, divide os subpedaços e assim vai. Você vai rachando a sociedade. É uma estratégia assim que eu acho uma... É de desestruturar toda uma sociedade mesmo. Você nunca cria um corpo, uma união. Você está sempre criando tensão entre os fragmentos que você foi dividindo. Eu acho isso o fim da picada. Bom, abrindo aspas. Então, aspas para o Paulo Freire. Precisamos de uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação. Aí a revista. Ao se basear em Karl Marx, Freire defende que os estudantes têm de buscar sua liberdade diante dos opressores. E aí já começa a cisão. Patrão versus funcionários, né? Então os maus são os patrões, né? São os monstros, os opressores. E o trabalhador é sempre o elo mais fraco. Mas será que isso é necessariamente uma verdade? Para existir um patrão, para uma empresa existir, ela não depende 100% de trabalhadores? Então não é uma sinergia que não tem como fugir? Um depende do outro necessariamente, como um é o mauzão e o outro é o bonzinho. E esse tipo de coisa, que na minha visão é uma cisão desnecessária, é puramente uma retórica para você ganhar poder. Não é visando o bem comum, na minha interpretação. Ponto 4. Os homens se libertam em comunhão. Então, abrindo aspas para ele. É este caráter de dependência emocional e total dos oprimidos que os pode levar a manifestações que Fromm chama de necrófilas, de destruição da vida, da sua ou da do outro, oprimido também. Somente quando os oprimidos descobrem nitidamente o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando assim sua conivência com o regime opressor. Cara, é um esquerdista típico, né? É extrema esquerda isso aqui, típico do Brasil. Isso aqui é a origem da ideia de sindicato. Só que na vertente mais deplorável, que é de fato de estigmatizar, de rotular opressor e oprimido. O trecho ressalta a defesa de Freire pela organização das esquerdas com a finalidade de derrubar um inimigo em comum. Inimigo em comum. Você não só divide a sociedade, você faz elas se odiarem. Então você tem um inimigo, e aí você tem que destruir esse inimigo, e você tem os bonzinhos, os anjinhos. Olha que coisa perversa. Agora, Che Guevara, ideia 5. Che Guevara, versão paz e amor. Vamos abrir aspas aqui para o Paulo Freire. O que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Um cara que matou a quantidade de pessoas que o Che Guevara matou, e ele falar em capacidade de amar. Cara, nossa, aí quando você vê esse tipo de coisa, aí você começa a entender o que eles pensam por democracia, o que eles pensam por liberdade, por amor. Aí você começa a ver que não é o que a gente pensa. Eu jamais falaria que uma pessoa é paz e amor, que é tudo de bom, se mata um monte de gente. Cara, assim, não faz sentido. É uma incoerência, assim, gritante. É até incompreensível que um dito intelectual da esquerda consiga falar uma baboseira dessa. É uma cegueira ideológica que, cara, não entra na minha cabeça. Aí a reportagem. No livro Antes que Anoiteça, do escritor Reinaldo Arenas, o guerrilheiro Che Guevara é descrito como alguém que detesta gays. E de fato, ele matava homossexuais. Mas a esquerda esquece rapidinho. Aliás, eu vejo na internet homossexuais defendendo o Che Guevara, que matava homossexuais. Nossa. Che defendia que homossexuais precisavam ser curados através de trabalho forçado ou fuzilados em um paredão. Olha que tolerância, né? Olha que amor, olha a capacidade de amar do Che Guevara, que só o Paulo Freire e muitos da extrema esquerda conseguem ter essa ginástica intelectual de achar amor no Che Guevara. Seguindo, a obra destaca que gays eram vistos no regime castrista como seres inferiores. Super tolerante, né? Nossa, mas é um rio, é um mar de amor o Che Guevara. Ideia 6. O diálogo começa na busca do conteúdo programático. Aspas para ele.
para o educador, educando, dialógico, problematizador. Olha como ele escreve difícil para parecer que tem conteúdo. O conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição. Um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. Fala. Nossa, cara, é um enrolation. Freire busca uma revolução social organizada, que comece dentro da sala de aula, com a finalidade de devolver ao povo sua humanidade roubada. Isso a esquerda faz muito bem e nisso ela é inteligente. Ela faz a lavagem cerebral na juventude, nas universidades, porque os jovens de hoje vão ser os adultos de amanhã que vão educar seus filhos. Então, eles têm projeto de médio e longo prazo. E eles são competentes nisso. Eles dominaram universidades, dominaram a imprensa, são formadores de opinião, influenciam muito o meio cultural. E isso é formação. São jovens de hoje que vão ser os adultos de amanhã. Então, nisso, os conservadores deixam muito a desejar e a esquerda está dando de lavada ainda. Mas a gente precisa urgentemente mudar esse jogo. Ideia 7. Organização das massas. Aspas para o queridíssimo Paulo Freire. A organização não apenas está diretamente ligada à sua unidade, mas é um desdobramento natural desta unidade das massas populares. Desta forma, ao buscar a unidade, a liderança já busca igualmente a organização das massas populares, o que implica no testemunho que deve dar a elas de que o esforço de libertação é uma tarefa comum a ambas. O trecho ressalta a necessidade que Freire vê em unir classes oprimidas contra o que chama de manipulação. O foco é instruir as pessoas desde pequenas. E, de novo, essa estratégia de médio e longo prazo que a esquerda tão bem faz. É só ver a China também. Os projetos da China, eles visam 40, 50 anos para frente, visam gerações futuras. Eles plantam uma sementinha e vão planejando elas, e esse planejamento vai perpassando por diversas gerações. E a gente não tem esse hábito do longo prazo. E eles têm. Então, não à toa também, indo para a China, que eles estão se transformando no que são hoje. E é uma ameaça para o futuro mesmo. A China logo é a maior potência, lamentavelmente. Mas porque eles pensam lá na frente. Nada é curto prazo para eles. Então essa cultura, essa estratégia, a gente tem que começar a exercitar também entre os conservadores e entre os cidadãos de direita. Ideia 8. Combate à invasão cultural. Aspas. Os estudantes precisam ser protegidos da invasão. Neste sentido, da invasão cultural indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou não, é sempre uma violência ao ser da cultura invadida. Cara, que enrolação para falar uma coisa que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. Ideia 9. Instrumentos da conquista da elite. Aspas, os opressores desenvolvem uma série de recursos através dos quais propõem a admiração das massas conquistadas e oprimidas um falso mundo. Um mundo de engodos que, alienando-as mais ainda, as mantenha passivas em face dele. Daí que, na ação da conquista, não seja possível apresentar o mundo com problema, mas, pelo contrário, como algo dado, como algo estático, a que os homens devem ajustar. Eu acho os textos do Paulo Freire, 4, 5 linhas dariam para virar 2. Só que ele fala de um jeito prolixo, enrolado, complicado, na minha visão, para tentar passar um ar de intelectual. Para mim é uma estratégia isso aí, não sei se vocês concordam, mas eu acho que quem quer sempre falar muito de forma rebuscada é porque não tem muito conteúdo, aí tem que fazer aquele embromation para parecer, intelectual pra caramba. Eu fico com essa sensação nesses textos dele. Aí a reportagem fala, no trecho, Freire afirma que discursos em torno de direitos, como o da defesa da propriedade privada, são mecanismos utilizados como ferramenta de dominação de uma classe dominante, opressora, claro, né? Da mesma forma, o escritor critica o ensinamento segundo o qual rebeliões são ruins. Aspas, o mito de que as elites dominadoras, no reconhecimento de seus deveres, são as promotoras do povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra e conformar-se com ela. O mito de que a rebelião do povo é um pecado contra Deus.
Eu não acho que a rebelião do povo seja um mito e nem que a elite queira que o povo tenha gratidão por ela. De novo, eu não consigo enxergar opressor e oprimido necessariamente. Porque, no caso, trabalhador e patrão, é uma simbiose perfeita. Um não existe sem o outro. Então não tem essa de favor, um dever favor pro outro, porque é mútuo, é recíproco. Um necessariamente depende do outro para existir. Então esse negócio de opressor e oprimido é simplesmente uma estratégia política para dividir a sociedade e dividindo para conquistar. Você vai criando uma tensão permanente entre os segmentos sociais e aí, claro, fica mais fácil você fazer militância em cima dessas massas de manobra que eles vão criando. Eu penso dessa maneira. Isso é uma estratégia de dominação política mesmo, de vencer, de populistas da esquerda. Não sei se vocês concordam comigo. E a última ideia. 10. Liderança revolucionária. Porque a revista pegou 10 ideias dele, tá? Não é que aqui são todas, mas a 10ª. Liderança revolucionária. Aspas. A liderança revolucionária, comprometida com as massas oprimidas, tem um compromisso com a liberdade. E precisamente porque o seu compromisso é com as massas oprimidas, para que se libertem, não pode pretender conquistá-las, mas conseguir sua adesão para a libertação. Adesão conquistada não é adesão, porque é a aderência do conquistado ao conquistador através da prescrição das opções deste àquele. Cara, como ele fala enrolado para falar coisinha, para falar pouco, ele usa muitas linhas. Cara, sinceramente, isso já para mim não passa nem credibilidade. Quando eu começo a ler algum autor que para falar ideias simples ficam dando voltas para te convencer, cara, eu não consigo levar a sério. Sinceramente, eu não consigo nem cogitar que um cara desse é intelectual. Porque ele não quer se fazer entender. Ele quer complicar uma ideia simples para se pousar. Olha como eu sou inteligente. Tem que ler muito bem para me entender. Eu fico com essa visão mesmo, de ego. O cara quer passar uma imagem de intelectual e é um puta embromation. Sinceramente, é a visão que eu tenho dele. E a revista fala, por fim, Freire prega adesão popular ao movimento revolucionário, de modo a questionar padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Segundo ele, problematizar esses temas não é esloganizar, é exercer uma análise crítica sobre a realidade. Pessoal, assim, 10 ideias, né? Com certeza deve ter muito mais baboseira aí do Paulo Freire, mas de fato, eu não consigo me solidarizar com esse tipo de ideologia dele, com o que ele prega, porque de fato é da extrema esquerda, é você enfraquecer a família, é você aumentar a influência do Estado sobre o cidadão, é você tirar da família a autoridade para você educar, colocando valores, colocando princípios nos seus filhos, porque isso na visão dele é um equívoco, é o professor que tem esse papel. Então, basicamente, homens e mulheres devem se reproduzir e o Estado deve criar um militante político com a ideologia que eles querem. Então, eu não consigo concordar com esse tipo de coisa. Enfraquecer família, dar poderes extremos para o Estado, você dividir entre oprimidos e opressores, sabe? Criar essa tensão intencionalmente para você ganhar espaço político. Eu sou totalmente contra isso. Enfim, não me identifico com o Paulo Freire, também não sou especialista, tá? Já que nem falei no começo do vídeo, mas o pouco que eu leio dele, essas ideias de extrema esquerda, marxistas, definitivamente não é comigo. Tô fora. E você, pessoal, concorda com o Paulo Freire? Não concorda? Concorda com o que eu disse ou não? Por quê? Deixa aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.